Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou Janaína Alves e este é o nosso canal Rima de Deus. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês. Mas antes de ministrar essa palavra ao coração de vocês, eu gostaria de estar pedindo a vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, estar se inscrevendo aqui no canal, de dar uma força pra gente, de poder deixar o like de vocês, que isso ajuda muito também a alavancar o canal, para que assim outras pessoas também possam ser abençoadas através desse vídeo. Amém, amados? A palavra que eu tenho para ministrar ao coração de vocês está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Este foi um discurso, né, de Jesus, né, falando para nós, para todos nós, para nós não nos preocuparmos, né, com o dia de amanhã ou com o que havemos de vestir ou com o que havemos de comer, mas que para nós buscarmos primeiro o reino dos céus, né, e a sua justiça, ou seja, buscar o reino dos céus para dentro de nós e a justiça de Deus, né, que todas essas outras coisas nos serão acrescentadas, né? E um bom exemplo, né, para nós, né, poder fixar essa palavra no nosso coração, está lá em 1 Reis, né, a partir do capítulo 3, onde fala de como Deus, né, abençoou a vida de Salomão, né? E Salomão era filho de Davi, e Davi antes, né, de morrer, antes dele morrer, ele deu um conselho, né, a Salomão, que ele esforçasse, né, e que ele fosse homem, né, guardando as observâncias, né, do Senhor, guardando os estatutos do Senhor, guardando a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, né, e andando segundo a vontade do Senhor, guardando os mandamentos dele e os estatutos dele, né. Ou seja, essa foi o conselho que Davi deu para o filho dele, né, porque naquele momento Salomão acabara de se tornar rei, e o conselho de Davi nos últimos dias dele foi esse, para que ele viesse, né, a honrar Deus, buscar o reino de Deus para dentro dele primeiro. Porque como é que nós buscamos o reino de Deus para dentro de nós, né? Observando a palavra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, né? Davi, ele sabia do que ele estava falando com o filho dele, porque Deus foi com ele, porque Deus viu que Davi, né, tinha um coração puro diante dele, um coração reto diante dele, né? Então Davi, ele aconselhou o filho dele de estar buscando também a Deus, buscando o reino de Deus para dentro dele também, para que assim ele prosperasse em tudo aquilo que ele fizesse, né? Então, que essa palavra nos passa, né? Que Salomão, ele foi obediente, né, ao pai dele, a palavra do pai dele, porque ele guardou, né, as palavras do pai dele. E tanto que no capítulo 3, capítulo 3 de 1 Reis, no versículo 3, diz, né, que Salomão amava o Senhor, né, andando em seus estatutos como Davi, o seu pai, né? Ou seja, Salomão, ele sabia, mesmo que ele era pequeno, ele sabia o que ele queria, né? Ele sabia da importância, né, de guardar os mandamentos do Senhor, e ele guardou o mandamento também bíblico, né, que é da gente honrar o pai e a mãe da gente, né? E ele guardou as palavras que o pai dele disse a ele, né? E ele guardou as observâncias, né, do Senhor, a lei de Moisés, né, que o pai dele também, né, o tempo todo servira, né? E Salomão, ele adorava a Deus, e servia a Deus com sacrifício, fazia holocausto a Deus, né? E lá no monte no monte de Gibeão, né? Um monte alto, né? Ele sacrificava ali, né, os holocaustos a Deus, né? Como Davi também, seu pai, fazia, né? E em sonhos, ele dormindo, quando ele foi dormir, em sonho, Deus visitou Salomão, né? E isso nos faz ir lá em João 14, né, no versículo 21, que diz: aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é aquele que me ama, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai, né?
e o meu Pai se manifestará a ele, né? Ou seja, né? Deus visitou Salomão, né? Deus manifestou a Salomão ali, honrando Salomão ali também, como ele honrou a Davi. Ele visitou Salomão e disse, em sonho, né? Ele visitou Salomão e disse, pede a mim o que você quiser, né? Que eu vou te dar. Né? E Salomão ainda era um menino pequeno, né? Como diz aqui, né? Na palavra de Deus, ele disse o seguinte, Salomão disse, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardar-lhe esta grande beneficência, e lhe deste por filho, né, o trono, né, que neste dia se vê que ele estava se assentando, né? Então aí, quando ele disse tudo isso, né, falou em sonhos, né? Ele achava achava não, ele estava tendo um sonho, né? E ele disse ali a Deus que da mesma forma, né? Que o pai dele andou com ele em verdade e em justiça e em retidão de coração. Aqui nós podemos observar a justiça, né? Que Salomão estava buscando a justiça de Deus aqui também nessas palavras, né? Pedindo, lembrando a Deus o quanto o pai dele honrou ele, e que ele também estava honrando a Deus, né? Guardando a palavra dele, e pediu a Deus, que usasse de benevolência com ele também, da mesma forma que Deus usou, né? Para teu pai Davi. E ele disse, né? Mais aqui no versículo 7, ele diz, agora pois, ó meu Senhor Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de meu pai Davi, e sou ainda menino pequeno, e nem sei como entrar, nem como sair, né? Ele foi humilde, né? Salomão foi humilde, isso nos passa como Deus agrada, como é agradável ao coração do Senhor, quando nós chegamos com humildade, com o coração quebrantado diante da face dele, né? Então, Salomão, nesse momento, chegou para Deus e falou, né? Eu ainda sou um menino pequeno, né? E nem sei como entrar, nem como sair, né? E logo aqui no versículo 28, ele diz ainda, né? Que e teu servo está no meio do teu povo, do povo que tu elegeste, povo grande, né? Aí o que ele disse? O que Salomão disse? Ele buscou a justiça dele aqui, quando ele diz aqui, o teu servo, pois, dá-me, pois, um coração entendido. Ele pediu a Deus, ele poderia pedir todas as coisas, mas ele pediu a Deus um coração entendido para que ele pudesse julgar diligentemente, com discernimento entre o bem e o mal, o povo de Deus. Né? O povo que o pai dele, né, estava colocando diante dele para que ele reinasse sobre eles, né? Então ele pediu para que desse um coração entendido para que ele soubesse julgar, né? E isso foi muito, e Deus agradou do pedido de Salomão, né? Porque ele não pediu riquezas e nem pediu a vida dos seus inimigos ali, né? Então isso foi agradável ao coração do Senhor. E quando Salomão disse isso, né? Deus disse que tudo aquilo que ele já tinha falado, né? Aquilo que já estava acontecendo na vida dele, que ele já tinha dado a ele um coração entendido, e além do coração entendido, da sabedoria que ele tinha dado a ele, todo o entendimento que Deus estava dando a ele naquele momento, ele também estava dando para ele riquezas, né? Ele estava dando também para ela riquezas, porque Deus viu o coração dele, que ele queria simplesmente saber julgar o povo dele. Ele buscou, a primeira coisa, ele guardou a palavra do Senhor, ele buscou o reino de Deus para dentro dele. Depois ele buscou a justiça de Deus, né? Que é saber governar, né? Para ser justo, para não ser injusto. Ele pediu a Deus entendimento, um coração entendido, para que ele não viesse a errar, não ser injusto, né? No seu julgamento. Então Deus, quando viu essa pureza, essa vontade, esse amor de Salomão no coração dele, Deus deu a ele também riquezas, e disse ainda que
como diz aqui no versículo 12, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve nem haverá. Aleluia. Ou seja, Deus olhou o coração de Salomão e viu que ele era merecedor não só de um coração entendido, mas presenteou ele também com riquezas e com muita honra e glória, né? Porque Deus viu que ele era um homem que mesmo que ele era pequeno, ele já sabia o que ele queria. E ele ouviu aquilo que o pai dele, desde pequeno, diz a ele, né? E principalmente quando Davi estava para morrer, ele guardou isso no coração dele, né? E levou Deus, o reino de Deus, para dentro dele, continuou fazendo as mesmas coisas que o pai dele fez. E Deus prosperou Davi, prosperou Salomão, e disse ainda que se ele continuasse a guardar até o fim, né, os mandamentos dele, né, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, ele também prolongaria os anos de vida, né, de Salomão. Né? E se a gente for olhar mais na frente lá, a gente vê que Salomão viveu muito, né? E ele reinou também durante 40 anos sobre Israel, da mesma forma que o pai dele também reinou, né? Então, amados, que essa palavra possa, sabe, entrar no nosso coração, que possa dar-nos entendimento, né, da importância, né, de nós buscarmos primeiro o reino de Deus para dentro de nós, buscar a justiça de Deus, para que possamos assim estar ligado, né, em Jesus, porque a partir do momento que nós levamos, né, a justiça de Deus para dentro de nós, né, nós vamos saber termos discernimento entre o bem e o mal, né? E a única coisa que Deus quer é nos revelar, se revelar a nós, né? Mostrar para Ele o amor que Ele tem para conosco e retribuir a nós segundo as nossas obras aqui, né? E Salomão, ele sabia o que ele queria, mesmo que ele era pequeno, né? Quando ele começou a reinar, ele sabia o que ele queria, ele não tinha dúvida daquilo que ele queria. E ele guardou primeiro, ele levou para dentro dele o reino de Deus, primeiro dentro dele, né? Que é guardar os mandamentos do Senhor, que é guardar a lei do Senhor, que é observar os mandamentos de Deus, guardando, né? E andando, né? Segundo a vontade do Senhor. E assim, Salomão andou, né? E ele foi próspero, como todos nós sabemos e conhecemos, né? A história dele. Então, amados, que possamos também nos espelhar nessa história, né? Que possamos trazer o reino de Deus para o nosso coração, para dentro de nós, buscar mesmo, sabe? Buscar conhecer esse Deus maravilhoso que o tempo todo tem tentado se manifestar a nós, tem tentado ser íntimo de nós, né? Que possamos verdadeiramente buscar com o coração puro, com o coração reto, né? Diante de Deus, andando em verdade, porque a palavra de Deus diz que nós estamos nus, né, diante dos olhos do Senhor, ou seja, não adianta nós chegarmos com o coração falso, com a intenção falsa, com a intenção que não é verdadeira, porque Deus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca e que intenção nós há quando nós aproximamos dEle, né? Então, que nós venhamos ter um coração reto, um coração puro, né, e digno diante do Senhor, indo ao Senhor com verdade, buscando mesmo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, como diz a palavra dele, né, que é o primeiro mandamento, né, que amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, né? Quando Deus vê isso, amados, quando Ele vê nós movendo para que, mesmo apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, mas quando Ele vê que nós estamos chegando diante dEle, com um coração puro, um coração humilde, quebrantado diante da face dEle, Ele está ali para nos ouvir, né? Ele vai sondar o nosso coração e ver que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus, né? E a justiça dEle, para que nós não sejamos, né, hipócritas, para que nós não sejamos soberbos, para que nós não sejamos, né, impuros diante dele, né, e nós buscando, né, a justiça dele, sendo sincero com ele, andando em amor um com o outro, não desejando mal para o nosso próximo. Isso é a justiça, é buscar a justiça de Deus, porque Deus odeia o mal, né?
E a justiça dele é nós sermos pessoas puras, né? Buscar a justiça de Deus é nós sermos pessoas honestas, né? Pessoas íntegras, com coração puro, com coração reto diante do Senhor. Isso é buscar a justiça de Deus. Então, que nós não venhamos nos preocupar com o amanhã, porque depois que nós buscarmos o reino de Deus para dentro de nós e a justiça de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas, amados, amém? E a palavra de Deus diz, né, também, se nós, sendo mal, sabemos dar, né, as boas coisas aos nossos filhos, quanto mais, né, o nosso Pai que está nos céus, que não nos dará, né, nós somos filhos dele, do Espírito Santo, de tudo aquilo que é bom, né? Ou seja, aquele que ama o Senhor, né? Ele está guardando ele vai proteger ele vai abençoar ele a partir do momento que nós buscarmos verdadeiramente a face do Senhor, verdadeiramente a justiça de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, quando verdadeiramente nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, nos diminuindo para que ele cresça na nossa vida. A única coisa que Deus quer é que nós chegamos a ele com o coração quebrantado, reconhecendo que não há outro Deus como ele, né? Que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes dele, né? Que nós venhamos depender dele em tudo, né? Porque isso agrada ao coração de Deus, é isso que ele quer, porque a partir do momento, amados, que nós começarmos, né, a depender de Deus, nós vamos conhecer o amor do Senhor, e nós só conhecemos o amor do Senhor quando nós começarmos a buscar Ele, né? Ele deixou a palavra dele para que nós possamos ler, para que possamos nutrir, né? Nos encher, né? Encher nosso espírito, né? E é o alimento, né? Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da Bíblia, né? Toda palavra que sai da boca dele, ou seja, ele quer o nosso bem, ele quer nos presentear, ele quer sim que nós venhamos reinar, não só que nós venhamos viver em abundância aqui nessa terra, né, enquanto nós estivermos aqui, mas que nós venhamos não nos preocupar com a terra, com as coisas aqui do mundo, mas que nós venhamos, né, nos preocupar, juntar tesouros nos céus, né? Porque a partir do momento que nós começarmos a juntar tesouros nos céus, né, uma coroa nos está reservada, né, e todas as coisas que nos são necessárias aqui na terra, né, Deus vai suprir. É isso que Ele quer dizer para nós nessa palavra, né? Ele quer que nós venhamos buscar o reino de Deus para dentro de nós, né? Buscar Ele para dentro de nós, para dentro do nosso coração, e a justiça dele e todas essas outras coisas aqui na terra, Ele vai nos acrescentar, porque Ele é bom, nosso Deus é bom e Ele nos ama, amados, amém? Então deixa essa palavra ao coração de vocês, para a honra e glória do Senhor, e peço em nome de Jesus que cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, que sejam abençoados poderosamente, que Deus venha abençoar vocês para a glória do nome dEle, que essa semente que foi plantada no coração de vocês possa germinar e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém, amados? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.